Olá, tudo bem? Queria muito fixar aquele textinho aqui embaixo que nenhum pessoal coloca sobre a temática de hoje. Oi, só não sei, eu acho que eu não sei fazer isso. Pessoal, vocês já viram em algumas lives assim que fica um texto fixo ali embaixo desses comentários? Olá, Vitória, olá, boa noite. E aí aqui embaixo eu queria muito, só que eu não sei onde fazer isso. Mas se alguém souber, daqui a pouquinho eu vou descobrir também. As perguntas dos seus parceiros aparecerão aqui. É. Vitória, você sabe colocar aquela frase que fica aqui embaixo na live, assim? Fixa. Sabe como é que é? Oi, Dani, tudo bem? O pessoal tá entrando aí. Oi, Eduardo, tudo bem? Olá, Paula. Ah, eu mesma comento? Tá, então deixa eu ver aqui, vamos ver. Vou colocar. Carão aqui no celular. Deixa eu comentar. Oi, Eduardo, tudo bem? Ah, dá um tempinho pro pessoal ir chegando, né? Senão eu começo aqui. Hoje eu organizei um material legal, diferente daquele material do Meet. Justamente porque eu senti a necessidade de, assim, tinha muita gente que já conhecia aquela palestra, porque eu apresentei ela bastante no ano passado. Então eu senti a necessidade de ter uma dinâmica diferente ali. Ah, ó, consegui. Ah, consegui. Aí, Vitória, dá uma olhada, eu vou ter ali embaixo. Profissão guia de escalada. Obrigada. Ficou bom. De hoje eu nem divulguei muito, né? Já preparei logo assim, tipo, o material essa semana e falei, ó, vai rolar daqui a pouco, hoje. Então, nem sei se vamos ver aí a adesão da galera. Ficou legal, né? Profissão. Oi, Ariel, finalmente! Ó só. Cara, Instagram é a melhor coisa, né? Porque clicou, entrou, né, gente? Não foi aquela coisa de alguém vai lá e autoriza e tá pesado e tá não sei o quê. Tipo, eu tô no 4G, tá funcionando super bem. O que aconteceu no Meet, só dando uma satisfação aí, até aconteceu isso com a Ariel e umas outras pessoas, é que eu tava compartilhando a tela, o PPT, da palestra. E aí, enquanto eu estava em outra tela, tinha gente solicitando para entrar na sala, no Meet. E aí a plataforma, o aplicativo, não me sinalizava de que alguém estava pedindo para entrar. Então, várias pessoas pediram para entrar e eu não vi, porque eu estava em outra página. E aí, assim, isso ficou super chato, né? Pegou muito mal. Olá, boa noite. São 7h04. Tô só dando mais um tempinho aí, porque a galera vai chegando depois mesmo, com o tempo. Pelo menos até 7h10 aí eu começo, tá? A ideia é a seguinte: é abordar esse tema que eu falei no Meet, mas com uma cara nova, com uma outra dinâmica. Eu preparei até um material ali para me dar apoio. E eu vou revezar a câmera, assim, ó, vou só mostrar para vocês como que vai ficar. Eu vou usar um slide para apoiar essa nossa conversa. Eu sei que quando você mostra uma imagem de computador
num vídeo ou numa câmera, assim, não fica com aquela nitidez. Mas, assim, isso vai me ajudar a apoiar e vai funcionar. Então, eu vou ficar trocando, olha só, eu vou mostrar essa imagem aqui, por exemplo, que é o início dessa nossa conversa aqui hoje, olha. Tá? Profissão guia de escalada. E aí eu vou voltar pra mim aqui e comentar, assim, tá? Então eu vou usar aquele slide ali do computador como apoio. Porque o que acontece? Eu tentei no Zoom, eu achei que a plataforma é muito pesada. Quando a gente falou sobre a volta na Ilha Grande, eu e o André, eu fiquei compartilhando as imagens do satélite da Ilha Grande e travava muito no Zoom. Aí no Meet aconteceu esse problema que eu expliquei, as pessoas pedindo para entrar, como eu estava no PowerPoint eu não via. Aí eu falei, gente, eu vou fazer uma adaptação aqui no Instagram, porque no Instagram aqui entra mais gente mesmo e tal. Obrigada aí, Trek Turismo, e o Ariel um feedback sobre a imagem. É isso, eu vou ficar trocando lá computador comigo aqui, tá? Tô só dando aí mais uns 3 minutinhos. Oi, Lu. Oi, Luana, tudo bem? Pra gente começar, tá? E aí também é o seguinte, eu fiz uma cara nova, fiz com outra cor, porque tem gente que já viu, né? Senão fica repetitivo, assim, pra mudar essa dinâmica. Oi, Lu, tudo bem? 3 minutinhos, aí eu começo e vambora. Hoje eu entrei às 7 horas em ponto para o Instagram me dar mais tempo, porque as lives aqui elas têm 1 hora. E quem me conhece, está acompanhando essa quarentena, eu não consigo falar em 1 hora, eu falo muito mais tempo. Então eu entrei em 7 em ponto para não perder aqueles 5 minutos iniciais testando. E prometo que hoje eu vou tentar falar em 1 hora. Eu fixei aí um comentário embaixo, a Vitória me ajudou. Ficou legal. Tô até pensando em botar mais coisa, mas não sei se eu faço isso. Desafixo para fixar novamente. Mas tá aí, né? Oi, Ida, direto de Itatim, Bahia. Que isso? Que honra, eu amo esse lugar. Já fica logo um recado aqui para todo mundo que tem que conhecer esse lugar, gente. Itatim, na Bahia. Por favor, façam isso por vocês. Eu vou falar isso sempre a minha vida inteira. Falei no Meet semana passada, tô falando aqui de novo. É que a Ida entrou e eu me lembrei. A Ida é de lá. É o único setor de teto de verdade do Brasil, com várias vias tradicionais, várias esportivas, oi, Ida. E incrível, incrível, local muito lindo. Tem uma formação geológica muito interessante que se chama Inselbergs, que é assim, são montanhas que você vem numa planície e aí do nada surge uma montanha que parece que saiu do nada e aí volta para essa planície que eu chamo de deserto, porque é uma caatinga pesada. E aí, do nada, assim, tá aquele visual plano, e aí surge outra montanha autona, assim, do nada. Pá! É incrível. Mas eu falei com um galego aí, Ida, e ele falou que a escalada tá fechada, né, nessa quarentena que a gente tá vivendo. Eu fiquei até surpresa, porque a cidade não tem muito escalador, né, e assim, na montanha, né. Falei, caramba, a galera botando bem restrição mesmo, até na Bahia, lá no interior, na Caatinga. Tem que ter cuidado quando anda pra não chutar o cacto, meu Deus. E é verdade. Oi, Roberto, tudo bem? Joyce. Olha só, gente, 7h10 vou começar, senão fica chato com quem tá aqui, tá bom? Quem me conhece, eu gosto, né? Eu sou bem pontual, não gosto de fazer isso, não. Então, vamos lá. Arrumei um material novo, um slide ali para me apoiar, tá? E a temática é profissão escalada, ou escalada como profissão, que eu já coloquei, e aí hoje eu acrescentei ali e botei profissão guia de escalada. A ideia é mostrar para vocês a trajetória,
tá? Desde a descoberta da atividade até se tornar um profissional. Então, mas eu vou fazer isso de uma forma mais dinâmica. Então, quem esteve aí nos outros encontros que eu falei sobre esse assunto vai ver uma nova aparência e um novo ritmo de falar sobre esse assunto, tá bom? Então, vou alternar aqui já dando início. Profissão escalada. Aí, aqui na esquerda, né? Os desafios dessa atividade, e isso é uma breve série de palestras que eu arrumei, como tá dizendo aqui no cantinho. Eu, às vezes vou botar o dedo e às vezes eu vou passar o mouse, tá? Então, eu vou começar abordando ali o passo a passo. Vou aproximar, que talvez esteja um pouquinho ruim de ler. A ideia é tocar nos seguintes pontos importantes: a descoberta da atividade, do esporte, o montanhismo como um todo, os investimentos pessoais, treinos, equipamentos e cursos. O que eu acho importante, o tópico que eu acho importante, que é filiações a clubes e federação, programas de avaliação de escalada, que é o programa de avaliação da Agperge, até você se tornar um associado, e depois, uma vez como profissional, quais são os serviços que você pode oferecer, tá? Então, eu quero tocar em todos esses pontos aí, que eu acho que é o que eu chamo do processo. É o passo a passo para poder chegar a ser um guia, um instrutor de escalada profissional. Às vezes, fica um comentário aí em cima da imagem. Às vezes fica um comentário ali, eu vou procurar, assim, dar uma enviesada na câmera. Oi, Edu, boa noite, tudo bem? Olá, Manu. E tentar não oscilar muito, não ficar tremendo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira imagem aqui. A importância da descoberta, identificação de estilo e dedicação. E aí eu comecei, isso daqui é uma breve introdução à minha trajetória, eu vou falar um pouco da minha trajetória de 18 anos na escalada, tá? E aí eu comecei nessa imagem, mostrando aqui, né, aqui, escalada esportiva, porque, apesar de ter começado muito no estilo de vias tradicionais, a escalada esportiva é a que exige para mim um maior treino, uma maior dedicação e uma performance mesmo, tá? E é onde eu me baseio muito nos treinamentos físicos também com os alunos e que marcou muito, assim, a minha trajetória nos meus objetivos. Então, hoje, apesar de ser guia de escalada, e para ser guia você tem que estar trabalhando com vias tradicionais, os meus maiores projetos pessoais, eles estão focados em vias esportivas. E aí, não só por uma questão de grau, uma questão de plasticidade de movimento, de dedicação, da logística, de decorar, de se programar para aquela movimentação. Então, eu comecei mostrando isso, e o que eu quero dizer é que não se limitem nunca a um estilo de escalada, tá? A escalada, ela tá muito... A escalada esportiva, ela tá muito presente nos meus treinamentos, no meu dia a dia. Mas aqui eu já troco, por exemplo, a imagem e eu quero estimular vocês a estarem sempre fazendo estilos variados de escalada, como eu mostro aqui. E aqui tem uma imagem de uma escalada tradicional, tá? Tá na vertical, não sei se vai dar para ler muito bem, mas está escrito Via Secundo no Pão de Açúcar. Essa imagem aqui, eu tô guiando a segunda chaminé da Via Secundo no Pão de Açúcar. E eu trouxe ela em especial porque falando um pouco da minha trajetória, quando eu comecei a escalar, há 18 anos atrás, de uma forma muito natural, eu comecei pelo estilo de vias tradicionais, que é muito marcante aqui no Rio de Janeiro, capital, tá? E naquela, vamos dizer assim, aquele grupo old school da época ali, né, aquela galera influenciadora do meio, era muito voltada para as tradicionais. E eu digo isso porque hoje em dia eu vejo uma galera muito influenciadora no estilo de escalada esportiva e na de boulder, tá? Que eu acho igualmente importante, mas hoje eu vou ressaltar a tradicional porque é essa trajetória que é pré-requisito para poder ser um guia de escalada. E aí eu vou chegar a esse ponto. Então, oi Pimenta, boa noite, tudo bem? Então, eu trouxe essa imagem da Secundo ali porque foi uma das vias mais clássicas no Rio de Janeiro e que compôs o meu currículo básico para eu poder estar me candidatando, querendo me certificar na Agperge,
E aí eu cumpri várias, muito naturalmente, nas parcerias na época e por uma questão de afinidade, eu escalei muitas vias tradicionais. E hoje em dia, quando você tem que ministrar cursos ou guiadas avulsas, o foco, assim, a maior parte desses serviços, eles são em vias tradicionais. Nós somos procurados muito para guiar vias avulsas e curso básicos. Então, há uma série de vias clássicas no Rio de Janeiro que são de tradicionais, que são muito procuradas no Brasil e internacionalmente. Então, esse é um foco muito grande de trabalho. Apesar de eu ter, como eu falei inicialmente, um foco pessoal na escalada esportiva, a tradicional, ela está muito forte, ela é muito cobrada, tá? Então, eu mostrei essa imagem aqui da Secundo, que é uma via exigente, muito técnica, nesse estilo de chaminé e outros, antiga no Pão de Açúcar. E aí eu trago essa outra imagem aqui e eu faço um destaque nesse texto porque eu falo você e a individualidade, o que te faz único? E no meu caso eu respondo aqui a multidisciplinaridade. Onde eu quero chegar nisso? Essa é a terceira foto que eu trago já nessa apresentação hoje, mostrando um terceiro estilo aí diferente. Comecei com esportiva, mostrei tradicional e esse é o boulder. Eu, no meu caso, o que me destaca, como eu me definiria como atleta profissional de escalada? Eu gosto de todos os estilos e eu acho que eles se complementam. Inclusive, um dos meus projetos pessoais, então aqui esse é um boulder, ele se chama Raízes, é um V8 lá no Parque Estadual do Grajaú. Além das minhas vias, além dos meus projetos em vias tradicionais, eu tenho um grande projeto que é conseguir mandar um grau alto nos 3 estilos de escaladas, tá? E eu acho, isso é meu, é muito meu, né? Não é uma referência em ninguém, nem precisa, acho que disso para se afirmar como um bom escalador, mas isso se tornou um projeto meu pessoal, quando eu percebi que eu estava conseguindo manter a minha performance e o meu nível em todos os estilos. Então, eu consegui fazer 8C, que foi o grau que eu estava treinando na época, né? Em boulder, em escalada esportiva e em escalada técnica, tá? Essa técnica eu vou comparar aí com o tradicional, apesar essa via técnica que eu fiz não estar localizada no Pão de Açúcar, mas ela tem uma movimentação técnica, então é o que se assemelha mais ao vertical de uma via tradicional, tá? E aí, quando eu me dei conta de que eu conseguia mandar esses 3 projetos nesses 3 estilos da mesma graduação, na época, que foi um 8C, eu falei, caramba, tipo assim, eu me tornei uma escaladora que eu chamo de escaladora completa, que você consegue manter o seu nível de performance em todos os estilos. E aí, assim, para além de estar falando aqui de uma questão de atleta e treinamento, eu quero mostrar o quanto que isso repercute na vida profissional. Porque às vezes nós somos solicitados a oferecer serviços numa graduação ali mais alta ou treinos específicos de esportivo e o lado ingrato da escalada é que você tem que estar mantendo a sua performance e o seu corpo e treinando. Então, quando eu trago essas bases técnicas diversas, eu me sinto assim no meu corpo teórico, profissional, embasada para estar guiando diversas vias e isso me dá segurança. Me dá segurança de potência de dedos, de força, de centralidade, de concentração. É um repertório de movimentação muito grande. E o que eu pegar aí pela frente para guiar, que eu me propuser a guiar, eu vou estar me sentindo muito embasada, muito bem, muito treinada. Então, assim, essa é a importância do que eu trago do legado ali como atleta, de treinar esses estilos diversos e que me embasa para o trabalho. Então, exemplo, falando aqui da Secundo de novo, que eu trouxe a imagem dela, né? Vou mostrar ali a chaminé para vocês. Ó, eu vou aproximar aqui o celular, a chaminé. Essa é a segunda chaminé. Falando especificamente dessa via, o que acontece? Se algum cliente me contratar para guiá-la, eu preciso ter condições técnicas, tá? De carregar todo o peso na trilha por uma via desse porte, desse tamanho, ter condições técnicas e desenvoltura de fazer movimentação de chaminé exposta. Depois tem esticão de 7º grau,
de resistência extremamente técnico e longo. Depois tem lance de quinto grau, tem uma virada de uma barriga de quinto que é bem boulderístico, não é exposto, dá para roubar, dá para resolver, mas se você for fazer em livre, é um quinto grau boulderístico, e depois volta para um mar de agarras, que todo mundo conhece, que é o final da segundo, até chegar no cume. Então, olha a diversidade dessa via. Para eu me sentir embasada, confiante e poder ofertar esse produto, eu tenho que estar tecnicamente treinada para esses três estilos, esses três estilos que eu citei técnicos aí dessa via em específico. Portanto, é importante que na nossa trajetória de descoberta da atividade, da escalada, você amplie e diversifique a sua prática. É legal você desenvolver um projeto ali num estilo, tipo assim, eu gosto muito de boulder, gosto muito de esportiva. Sim, mas procure dar uma variada. Então, invista em boulder, em esportiva, em tradicional. Esse é um caminho muito embasado e muito seguro, principalmente para quem quer trabalhar com escalada. Tá? Porque você pode vir a ofertar diversos serviços, inclusive um treinamento técnico ou uma guiada, e você precisa ter condições físicas e técnicas para fazer isso. Quanto mais você tiver no seu repertório, melhor. Eu vou pedir aí para a galera escrever a que ponto tá da transmissão, porque às vezes tem um delay. Então, o que chegou aí de informação agora que eu acabei de falar para vocês, por favor? Alguém me sinaliza aí. Alguém me dá um feedback aí? A que ponto tá a transmissão? Tudo beleza? Então, caminhamos até agora na questão da... Tá ok o áudio. Caminhamos juntos aí na questão da imagem e da ideia de praticar diversos estilos? Isso aí foi acompanhado até agora? Valeu. Então, obrigada. Te levo sim, Roberto, na Italianos com Secundo. Olha só quem tá pedindo. O monstro da escalada me pedindo isso, né? Mas tudo bem. Uma vez tendo descoberto esse universo mágico que é a escalada, e aí toda vez eu especifico muito a escalada, mas assim, eu trabalho com o montanhismo como um todo. Tanto que a Escalada Ouro Brasil, na qual é a escola que eu represento, que eu sou proprietária, ela tá nomeada como, intitulada como Escola de Escalada e Montanhismo, tá? É que eu marco muito a escalada, que realmente é um cartão de visita, é o mais forte dos meus produtos ofertados. Mas, assim, agora eu vou vou ampliar e quero dizer o seguinte, uma vez tendo descoberto esse universo, que não é só escalada, é o montanhismo, porque envolve trilhas e trekkings em rapel e caminhada e tudo isso, diversifiquem, tá? Inclusive a parte do trekking da caminhada, porque se você for contratado para guiar, por exemplo, um Dedo de Deus ou uma travessia Petrópolis-Teresópolis, você vai ser exigido tecnicamente e fisicamente nesse sentido. Então você tem que estar treinado amplamente. Tá? Não é só escalada. Nós, como guias ou instrutores de escalada, nós temos sim a permissão de estar guiando também trilhas e travessias e trekkings, porque a gente entende que é uma base do currículo esse tipo de atividade. E é como se tivesse algo assim, é como se eu estivesse dizendo assim, é algo que está inerente, bem como a atividade do rapel. Então, os guias de escalada também podem ofertar rapel, apesar de ser um pouco inabitual, tá? Vou voltar aqui para a imagem do slide. Então, considerando a descoberta da escalada e do montanhismo, a gente precisa fortalecer esse campo, esse meio e as nossas atividades. Então, eu trago a importância da gente de destacar as associações, as entidades que representam essa atividade. Aqui nesse slide, vai ficar um pouquinho de letra em cima que eu vou acomodar o celular, tá? Eu trouxe 3 imagens aí, que são
O Clube Excursionista Brasileiro, que é o SEB, no qual faço parte, mas há diversos outros, tá? Quem tiver dúvida ou quiser saber mais sobre o clube, pode me procurar, que eu passo a lista. Aqui eu trouxe FEMERGE, que é a Federação de Estados. Desculpa, voltando aqui um pouquinho para o SEB. O SEB é o centro excursionista mais antigo da América Latina, não é nem do Brasil. E que esse ano vai fazer 101 anos, tá? Ano passado fez 100 anos, foi uma festa muito bonita. E aí eu estou divulgando o SEB porque eu faço parte, mas há diversos outros. Aqui é a FEMERGE, que é a nossa federação estadual, Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, e que todas essas associações e instituições estão filiadas à CBME, que é Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Uma vez tendo descoberto esse universo mágico da escalada e do montanhismo, é importante que a gente se filie, se associe a esses órgãos e instituições representativas. Por quê? É ali que você vai se inteirar sobre o meio, adquirir informação, fazer cursos, ganhar conhecimento, prática e trocar isso socialmente. Além de toda descoberta ou propagação de uma nova informação, de um estudo, isso vai ser trocado entre essas instituições. Quando a gente fortalece o meio, se filia a um clube ou a uma federação, a gente está fortalecendo o todo social, porque o que eu aprendo, o que eu levo e o que eu troco, isso vai ser propagado para todos. Então, exemplo, se tiver tendo algum problema em alguma via e em alguma localidade de escalada, e eu trago aquela informação para o clube, levo isso para a federação, isso vai atender a sociedade como um todo, vai atender a todos. Por quê? A partir do momento que eu trago o problema e a gente tenta resolver, isso beneficia todo mundo. Então a gente caminha junto, é uma associação que funciona junto, tá? Eu vou clicar aqui embaixo porque acho que tem alguma pergunta. Áudio e imagem está casando ok. Obrigada, André. Então, uma vez tendo descoberto essa escalada, e aí eu vou reforçar muito nisso, porque como eu também dou aula em academia, eu vejo um público, um perfil surgindo na escalada muito novo, novo com relação a chegada na atividade e a idade também, tá? E eu vejo a necessidade de difundir a importância dessas pessoas estarem se filiando, se associando a essas instituições, tá? Porque senão a gente fica um pouco disperso, a gente não sabe o que está acontecendo e não caminha junto. Então é importante para o pessoal que está chegando na academia agora, conhecendo o esporte principalmente pelo ambiente indoor, que procure algum clube também. Né? Esse clube vai poder ofertar os cursos e te dizer o caminho aí que é mais seguro de percorrer, porque sim, estamos falando de uma atividade de risco, uma atividade de aventura que não é só escalar, não é só subir. Existem procedimentos básicos de segurança que você tem que dominar, mínimos que sejam, para poder estar fazendo essa atividade, tá? Então, se não for um clube que vai estar te ofertando, pode ser um profissional certificado, por exemplo, da GPERG, ok? A federação vai responder por competições. Se você, por exemplo, tiver que fazer a reforma numa via de escalada, essa federação pode estar te apoiando com equipamento e ou mão de obra junto com você. Pode estar te fornecendo os grampos, as proteções. Então, assim, é um diálogo muito interessante. A gente não se filia diretamente com a confederação, mas isso é uma instância maior, uma vez filiada à FEMERGE, quer dizer que elas estão em acordo com o que é falado, com as práticas, a federação está de acordo com a confederação, tá? Vou seguir aqui para o próximo slide. Tudo bem, gente? Tá indo? Deu para acompanhar esse último slide aí de apoio que eu falei dessas três instituições, do clube, da federação e da confederação? Alguém me dá um retorno aí, diz um ok, se deu para acompanhar isso, se eu posso passar para o próximo slide. Obrigada, Cristiano. Então, vamos lá. Você descobriu a escalada na sua vida, tá encantado, apaixonado, louco, viciado, não consegue fazer outra coisa da sua vida. Vai pro trabalho, fica escrevendo via, fica fazendo a movimentação na mesa, o seu chefe olha pra você, você tá estranho, você tá procurando o croquis na tela do computador. Tipo assim, tá um universo muito maluco que ninguém entende, só você. E você tá, tipo, doido, apaixonado, louco, querendo sair dali, só montanha.
E aí, o que que acontece? Você vai querer treinar alucinadamente, mandar todos os projetos, beleza. Tô apresentando aqui a importância de estar por dentro dessas instituições, tá? Mas vou falar também sobre a importância, então, se estendendo um pouquinho agora, sobre fazer um curso que vai te ensinar os procedimentos de segurança, tá? Então, essa é uma trajetória, vamos dizer assim, saudável a se percorrer. Eu sempre me estendo um pouquinho, quando eu tô falando dessa palestra, essa temática, falando sobre o meu curso, sobre a minha escalada e tal. Hoje eu resolvi ser mais dinâmica e percebi que eu pulei uma certa etapa aqui, mas depois eu volto, tá bom? Então vamos lá, considerando que você fez, vou voltar aqui só um pouquinho. Considerando que você fez um curso básico, ou aqui por uma galera desse clube, que tem diversos no Rio de Janeiro, tá? Tem em São Paulo também, os estados mais tradicionais têm esses clubes, no Sul, no Paraná, e que você quer seguir uma trajetória até se tornar um profissional, o que vai ser? O que vai ser preciso, tá? Aí eu botei aqui nesse slide, ó, interesse pela certificação AGPERJ. Então vamos lá, regulamentos e documentos, preenchimento do currículo e PAI. Vou tocar nesses 3 pontos, ok? Voltando aqui a imagem para mim. Então, considerando que você descobriu a escalada, vou salvar, Ariel, obrigada. Vou salvar sim, que eu coloco sempre aqui no Instagram e coloco depois no YouTube também. O Trek Turismo aqui tá me perguntando, você começou no mundo do climb como hobby, depois virou profissão ou já entrou para ser profissional? Não, eu entrei como atleta, porque de cara eu já comecei a imprimir um estilo e um ritmo de atleta, porque eu trago essa trajetória na minha vida, tá? Eu fui atleta profissional de nado sincronizado na minha adolescência e início da fase adulta, com competições importantes, brasileiro, sul-americano e mundial. Então, quando eu descobri a escalada, eu coloquei esse ritmo de treinamento de uma forma muito natural. E aí é isso que eu tentei trazer, não sei se ficou claro, mas vamos lá. Mostrei os estilos que eu fui praticando, e aí tentei, vamos dizer assim, influenciar vocês na importância de diversificar esses estilos, tá? Então, mostrando um pouco mais da minha trajetória, eu fui fazendo todos os estilos boulder, esportiva, parede muito, tá? Até eu chegar nesse ponto do profissional. Onde? É aí que eu vou contar a história de como que foi isso. Só que assim, depois que você descobre esses estilos e a escalada, hoje em dia está sendo descoberto muito em academia e indoor, eu estou trazendo aqui a importância de você estar ligado para as instituições, clubes, federação, tá? Porque nelas, ou pela GPERJ, que você vai fazer os cursos que são necessários. Então vamos lá, passo a passo. Descoberta da atividade, treinamento físico, sim, mas investimento no que vai te empoderar tecnicamente em termos de conhecimentos, procedimento de segurança. Então, é preciso e é importante para uma trajetória segura, tá? E importante você investir em cursos. Curso básico de escalada, depois curso avançado, curso de autorresgate, curso de guia de cordada, móvel, artificial, tá? Não precisando passar por todos eles, mas o curso básico de escalada, esse realmente é muito básico, como o próprio nome diz, é imprescindível, tá? Então, descobriu, começou a treinar, sabe que existe uma federação e clube, procure depois um curso básico de escalada, que pode ser ofertado ou por um clube excursionista ou por nós profissionais da AGPERJ. Então, eu fui passando por essas etapas e esses estágios, tá? Quando eu fiz esse volume todo de escalada e tinha o curso básico, eu me lembro que na época, já tem aí, nossa, 6, 7 anos ou mais, eu tô um pouco perdida porque eu tenho 18 anos de escalada e como profissional vou fazer 6 ou 7 anos, eu sempre me confundo. O Roberto está me lembrando aí também do curso de primeiros socorros. Então, esses cursos independente se você vai trabalhar ou não, eu digo, tá, uma orientação aqui agora, que são pré-requisitos para uma vida de escalador e montanhista saudável, tá?
conhecimentos básicos e mínimos que eu acho que você precisa ter para uma vida a longo prazo mesmo, assim, sabe? Pra gente chegar lá velhinho praticando. Então, eu acho que tem que deter desses conhecimentos. Depois que eu passei por todas essas etapas que eu tô salientando aqui para vocês, dizendo a importância delas, é que os meus colegas e parceiros de escalada que me trouxeram essa possibilidade de uma certificação e de eu estar me candidatando ali a ser profissional de escalada na Guiperj. E aí eu sempre tento trazer isso de uma forma muito bem-humorada, né? Mas, enfim, porque na época falaram para mim, poxa, eu acho que você já tem um volume de escalada e um tempo de escalada para você estar se certificando como um guia. E aí eu falei, nossa, gente, vocês estão viajando, porque na época eu via ali a Guiperj como um lugar que só tinha gente cascuda, uma galera sinistra, e realmente continua sendo, assim, pessoas muito experientes que estão aí no esporte há mais de década ou 2 décadas e que eu tenho admiração e respeito. E aí eu fui levando isso muito na brincadeira. Eu falei, nossa, vocês estão malucos, entra pra Guiperj, já tem galera cascuda. O que vocês estão falando, né? O que eu vou fazer ali? Enfim, quando eu fui pesquisar sobre os regulamentos e os documentos. Então, eu vou inverter a imagem aqui para mostrar isso para vocês. E aí eu me dei conta da documentação, do currículo mínimo, o que era necessário para você ser um profissional. Aí, de tanto insistirem para eu fazer isso, eu fui lá e fui fazer. Então, assim, eu não tinha nenhuma pretensão em ser profissional quando eu comecei a escalar, tá? E confesso que é uma profissão muito inabitual, então nunca na vida de verdade eu tinha pensado nisso. Então, foi uma coisa assim que mudou completamente a minha vida, tá? Então, voltando aqui para o slide de apoio, eu falo assim: interesse pela certificação da Guiperj. Aí tem aí, ó, regulamentos e documentos. Queridos, caros presentes aqui hoje, alguém interessado em trabalhar com escalada e queira entender sobre a certificação da Guiperj, qual vai ser o passo a passo? É isso que eu quero estar ajudando hoje a vocês que estão aqui presentes, tá? Então, o primeiro ponto é regulamentos e documentos. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que ir aqui, ó, no site da Guiperj. Então, eu já deixei ele aberto, tá? Vou mostrar aqui, ó, aguiperj.org.br. Aqui nessas abas, aqui em cima, é possível ver pontos importantes. Então, por exemplo, nesse primeiro ponto aqui, tem conheça a Aguiperj. E aí tem, olha, você consegue ver diferenças entre os tipos de guias. Ali embaixo, como ser certificado pela Aguiperj, níveis de certificação, regulamentos e documentos e parcerias. Inclusive, se vocês quiserem confirmar se algum profissional é realmente certificado, vai no site da Guiperj que tem a lista de todos os profissionais associados, tá? Ah, Vivi, eu quero ver se essa Vivi aí é guia da Guiperj mesmo, ou se ela tá inventando caô. Vai ali que vocês vão conseguir ver. O meu nome vai estar lá, se eu não me engano, tá na segunda página, porque tá por ordem alfabética, né? Eu vou ver, para variar, tá sempre lá por último, e aí vocês vão ver o meu nome lá embaixo, tá bom? Aqui, ó, vou trocar a câmera novamente. Então, aqui ao lado, vocês conseguem ver, ó, profissionais certificados, tá? Então, vai ter condutores de caminhada e unidades de conservação, instrutores de escalada e guias de escalada. Para nós, na Aguiperj, há uma diferença dessa categoria entre instrutor e guia, mas que acaba sendo quase... Assim, vou tirar esse quase. Não tem tanta diferença assim, tá? Eu iria falar quase simbólico, mas aí eu vi que eu ia falar besteira. Tem uma diferença, assim, em termos de que nível de via você pode estar guiando. Entende-se que o guia ele pode estar guiando uma via mais longa, tipo uma D5, num lugar longe de um centro urbano e um pouquinho mais compromissado, tá? Mas não diferencia tanto assim numa categoria da outra, tá bom? Então, para quem estiver procurando um profissional ou se certificar, não precisa se prender tanto a isso, porque você vai poder ofertar muitos serviços
mesmo que seja numa categoria que não seja guia, que seja instrutor, enfim, tá bom? Aí, voltando aqui para um ponto importante para alguém aí interessado em se certificar hoje, essa semana. Ai, caramba, eu acho que eu tenho um volume aqui de escalada, eu quero ver que negócio é esse. Vamos lá. Então, conheça a Guiperge. Você vai vir aqui em regulamentos e documentos, tá? Eu vou clicar aqui, ó, regulamentos e documentos. Vai abrir essa parte, não deve estar muito nítido para vocês, mas vocês podem acessar o site aí depois. E aí existe, tá? Uma apostila, existe um formulário padrão que você vai ter que preencher com as vias, código de segurança ética e conduta, o termo de adesão, o termo de adesão e avaliação de escalada, os níveis de certificação, e aí vai explicar, termo de reconhecimento de risco, ficha individual de saúde, o currículo mínimo que é exigido, você tem que ter feito algum curso básico, além do currículo de vias, para poder se candidatar. Então, vamos lá, explicando esse ponto aqui. Para nós da Agperge, nós entendemos que o que compõe um currículo mínimo ali, básico, são vias tradicionais, tá? Porque é uma experiência tal que te embasa para guiar. Porque não é possível comparar a experiência de via tradicional de montanha, que são vários esticões, com experiência desportiva. Então, o currículo ele acaba sendo baseado em vias tradicionais, que são mais exigentes. Sim. Então, não adianta vir com um leque de vias encadenadas de esportiva. Ah, mandei 10 nono grau, 9A, 9B, 9C, mandei 10º grau, porque isso não vai contar como currículo, como vias para o currículo, tá? O que vai contar como vias para o currículo são as vias tradicionais. E aí eu pretendo agora abrir esse documento para vocês estarem lendo melhor. Peço depois também que vocês acessem o site para verem com mais detalhamento. E aí qualquer dúvida entre em contato comigo também ou qualquer outro colega profissional da associação, tá bom? E aí, destacando um documento para hoje, que eu acho que é muito pertinente de eu estar mostrando, seria esse currículo preenchimento das vias, tá? Então, vou inverter a câmera para ler com vocês. Aqui, ó, formulário padrão. Então, cliquei aqui em formulário padrão, ele fez aqui o download e eu vou abrir esse documento. Então, é só o tempo desse documento abrir para eu estar mostrando para vocês. Então, aqui, ó, esse é onde você vai colocar o seu currículo de escalada, tá? Então, ele começa como tudo... o Roberto tá falando aqui, né? A importância do currículo ser baseado em escalada tradicional, não só os esticões, mas todo o contexto de uma escalada clássica, exatamente, que envolve muita responsabilidade, logística, dinâmica, treinamento, chegada e saída na montanha, né? Porque não é só chegar ao cume. Então, vamos lá. No preenchimento aqui desse formulário padrão, aí ele tem uma coisa clássica de todo documento, de você colocar os seus dados pessoais, e aí eu vou rolando ali para baixo, tá? Isso está disponível lá no site da Agperge. Se vocês clicarem daqui a pouco, quando começar essa live, vocês vão conseguir ver. Você precisa preencher aqui, ó, parte 2. Curso básico que você fez, carga horária e o ano, tá bom? E aí vem curso de montanhismo, curso básico de escalada, curso de primeiros socorros, curso de autorresgate, curso de orientação e outros cursos relacionados ao montanhismo. Gente, isso faz parte do currículo. Você tem que ter todos esses cursos, todas essas etapas. Não é só ter feito via, tá? É, assim, exigente mesmo, tá? Eu vou trocar aqui a câmera. Seguindo aqui com o documento. E aí vem uma parte que é muito importante de ler, porque não é só colocar as guias, há algumas especificações, uns detalhamentos, como esse ponto aqui que eu vou destacar, por exemplo, item B, tá? Ó, eu vou ler para vocês, deve estar com uma letra muito pequenininha, eu vou ler. O candidato deve ser um montanhista ativo, ou seja,
pelo menos 50% das atividades ele deve ter realizado nos últimos 3 anos. Então, o que isso mostra? Que não adianta você vir com um currículo de vias que você fez há 10, 15 anos atrás. É exigido que 50% do que você vai colocar ali naquele currículo tenha sido feito nos últimos 3 anos. Então, assim, há alguns poréns, há alguns detalhes. Oi, Rô. Obrigada, tá? Sempre vou te agradecer aí pela sua presença. Tá sempre me impulsionando e sempre presente quando eu tô falando. Amigona, obrigada mesmo. Então, há outros detalhes também que são importantes, porque não é só colocar via, tá? Vou inverter a câmera e destacar outro ponto, olha só. Exemplo, tá? Item I. Dentre todas as vias que você vai colocar nesse currículo, não adianta ter 100 vias de 4º grau. 20, olha só, escreva quinto, olha aqui, ó, escreva quinto para todas as vias que tiverem o grau geral quinto ou superior. É exigido que pelo menos 25 vias sejam nessa situação, tá? Então não adianta botar lá 500 vias de 4º grau, 25 delas tem que ter um grau geral de quinto, como está especificado aqui no item I, ó, no item I, o primeiro ponto. É preciso, sobre o quesito móvel, é preciso que você tenha, olha só, são necessários 10 vias para instrutor de item móvel e 15 para o guia. Gente, o que isso quer dizer? Dentre as vias que você vai colocar lá na listagem de vias, dentre elas, 10 precisam ter tido um lance imóvel, parada dupla imóvel, a experiência imóvel. E aí é exigido 10 vias para instrutor de escalada e 15 vias para guia de montanha, tá? Então, muita atenção nesse item I, porque ele tem umas especificidades. Vou seguir com o documento para baixo, porque vai ficar mais claro quais são as vias e quantidade de vias que tem que ser colocadas, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Galera, tá indo? Dá um ok aí, se tá acompanhando esse documento comigo, por favor. Tá rolando? Quem puder aí, tá rolando, tá indo junto comigo no documento, escreve um ok aí, por favor. Valeu, valeu, Pereira, sério. Obrigada, Trek Turismo, Rô, valeu. Valeu, José. Obrigada, galera. Então, eu vou seguir, tá bom? Olha só. Como se comprova essa pergunta é importante, tá? Como se comprova esse currículo dessas escaladas tradicionais ou clássicas? Excelente pergunta. Bom, é o seguinte. Falta apenas 10 minutos? Mentira, eu falei que ia falar em 1 hora e não vou conseguir, gente. Eu tenho muita coisa importante para falar, por favor, voltem. O melhor está por vir, é sério. Eu vou começar outra na sequência, tá bom? Se você não puder, Trek Turismo, se não puder estar presente, vai ficar gravado, eu vou botar, tá bom? Mas eu vou, se faltar 10 minutos, eu volto. Eu não consigo falar em 1 hora. É muito pouco. Alguém avisa pro Instagram, por favor. Olha só, excelente pergunta ali. Como que a gente comprova isso? Bom, isso vai muito na base da confiança da comunidade escaladora. Pode parecer que tem muita gente, mas todo mundo se conhece, tá? E é possível, sim, nessa prática do dia a dia, você vê quem tá ali pelas postagens, por terem visto, por ver o seu desenvolvimento pessoal também. A gente vai conhecendo essa comunidade e sabe do que fez e do que não fez. Além disso, existe sim um peso de confiança nessa questão e, para se comprovar isso, aí o buraco é mais embaixo, na hora da avaliação, porque são diversas avaliações que a gente faz, você apresenta esse currículo dizendo, ó, eu fiz com essa pessoa na data tal, tá? Uma porcentagem dá para se confirmar tendo visto o que você fez e outra fica na base da confiança, sim. Agora, vai chegar um momento em que você vai ter que provar isso, porque
há diversas avaliações para você entrar na Guiperj. Avaliação teórica, então a gente faz pergunta teórica assim, de história do montanhismo, em que ano o Dedo de Deus foi conquistado e diversas outras montanhas. Perguntas de ética e conduta caem na parte teórica, tá bom? E depois vem diversas provas práticas, onde você vai ter prova prática de nó, nós importantíssimos, inclusive da parte do autorresgate, tá? Do cenário do que se é usado num autorresgate. E depois vem a prova prática. Então, você precisa guiar um determinado grau à vista, um determinado grau em escalada imóvel, e você precisa dar uma aula de um curso básico para o instrutor para ele avaliar a sua didática e a sua logística. Então, aí são mais 5 ou 6 provas ou mais a prova você faz um cenário, uma simulação de uma cena de autorresgate. Então, assim, são diversas avaliações. Você primeiro submete o seu currículo para a associação. Você vai mandar isso para o nosso e-mail. Eu vou mostrar ali no site, tá? Anualmente há essas avaliações, que é isso aqui que eu vou mostrar, ó. Que eu chamei, que a gente chama. Vou voltar aqui para a apresentação. Ó, de PAI. Programa de avaliações de escalada. Você vai submeter o seu currículo naquele momento, naquela data daquela avaliação. E aí é só acompanhar o site. O site a gente fala, a gente divulga quando que vai ter esse PAI, tá? Então, a gente viu uma necessidade de ter mais de um PAI por ano. No ano passado, inclusive, a gente foi a avaliações pontuais e específicas em determinado lugar. A gente, apesar do Guiperj ser sediada no Rio de Janeiro e ter essa nomenclatura, né? Associação, ó, invertendo aqui para a imagem da logo da associação. Ó, Associação de Guias e Instrutores e Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, tá? Nós estamos submetidos, vinculados, atrelados, trabalhando junto com a confederação e a federação. Uma vez vinculados à confederação, isso quer dizer que a gente responde por todo o território nacional. Então, se você está num outro estado, tá em Roraima, tá no Acre, tá em qualquer lugar, nós estamos respondendo por essa certificação a nível nacional, pela CBME. Então, nós estamos ligados à CBME, certificando esses profissionais no Brasil todo. Essa avaliação, esse programa de avaliação de escalada, ele é pago. E se eu não me engano, tá lá no site, eu posso virar a imagem. A última avaliação foi 100 ou 110 reais. Eu vou mostrar aqui no site. Excelente pergunta. Luciano, tá me ajudando muito aí. Porque quando tem pergunta, enriquece a informação que eu tenho que passar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver, não tá aqui nesse documento. Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui do PAI. Atividades. Instruções dos programas. Deixa eu ver se o PAI tá aqui. Níveis de certificação. Deixa eu ver se tá aqui. Explica quais são os níveis de certificação aqui. O regulamento. Não tô achando essa parte do valor, tá, Luciano? Não tô achando no site agora. Mas, assim, tem um valor, sim, para essa avaliação. Se eu não me engano, e aí vai depender do ano, tá, gente? Isso daí eu não posso estar falando uma coisa sem ter certeza. Mas eu lembro que eu li aqui no site, ano passado foi 100, 110 reais, podendo chegar, assim, podendo estar 120, tá bom? Isso daí precisa confirmar, tá bom? Então, vamos lá, que eu me perdi só um pouquinho, paraná. Enfim, então a gente viu uma necessidade de estar fazendo esses PAIs mais de uma vez por ano e ir também nos locais específicos. Surgiu uma demanda ali de 3 pessoas em São Paulo. No ano passado e retrasado a gente fez isso, tá? Foram diversos profissionais avaliarem nessa prova prática, tá? Além da prova teórica, foram lá, mesmo fora da data do PAI, fazer um PAI específico em São Paulo, porque teve um público. Então, assim, isso a gente viu que precisava, tinha uma necessidade disso, começou a ter uma demanda disso, tá? Então, o que é preciso? Passo a passo, eu vou inverter aqui rapidinho, vamos lá.
Vamos voltando aqui na nossa ideia. Descobriu a escalada, se filiou a algum clube ou à federação, vai investir no curso básico, individual e próprio, vai ter um volume de escaladas e vai querer se certificar depois um dia ali na Guiperj. Então, você vai ter que acessar esse site, regulamentos e documentos, vai preencher o currículo e fazer a prova de avaliação. Aí, agora eu quero ir para o documento que vem a parte importante, tá? Aqui, ó. Que é o seguinte: quantas vias são necessárias nesse documento? Isso vai variar de instrutor para guia. Então, nesse documento, vai estar dizendo aqui, gente, olha só, quantas vias de D5 são necessárias, tá? O que é via de D5? São vias que tem bivac, que você precisa dormir na montanha, tá? Inevitável, e é obrigatório 2 vias. Para quem? Somente para guia de montanha. Para o instrutor não é obrigatório. Aí você vai rolando o documento para baixo e vai ver vias de D4. O que é isso? Vias que realmente demoram um dia inteiro. Um dia inteiro de escalada. São 5 vias exigidas para instrutor. Tá aqui, ó. 5 vias para instrutor e 10 para guia de montanha. Então, e aí você vai vir e vai preencher aqui embaixo depois. Então, é preciso ver a quantidade de vias para cada categoria. E aí você vai rolando o documento. Vai chegar aqui, ó, vias de D3, tá? Ou superior. O que são vias de D3? Vias que demoram de 4 a 6 horas para serem feitas. São 15 vias para instrutor, 20 vias para guia de montanha, tá? Vai rolando para baixo, que vai ser exigido também as vias de D3, D2 e D1 e por aí vai, tá bom? Lembrando daquela especificidade lá do item I, que diz que dentre todas essas vias que você está colocando, são necessárias tantas vias de 5º grau, tantas vias com lance imóvel, tá. Então, tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Então, o José Rivaldo, meu querido amigo, está me sinalizando que faltam 3 minutos. Então, assim que terminar, eu vou voltar. Tem muita coisa para falar ainda, porque eu vou especificar quais são os serviços que eu ofereço na minha escola como instrutora de escalada. Então, quais são as possibilidades de serviços? Então, eu estou numa parte muito importante, que é o preenchimento de currículo, procurando detalhar isso para vocês, mas falta uma parte muito importante. Então, se puderem voltar, eu vou vir com uma parte muito importante agora de quais são os serviços e tentar demonstrar isso melhor, tá bom? Então, submeter o currículo para a gente, manda lá no nosso e-mail, tá bom? Mas tem que estar vendo se também está na época do pai. Se não tiver, manda um e-mail, pergunta quando vai ter. A Agperj agora tá mais fácil de ser contactada aqui pelo Instagram, tá? Faltam 2 minutos que o Instagram tá me falando. Então, é Agperj Oficial, o nome do perfil, tá? Ou manda mensagem para mim que eu tiro dúvida. Pode mandar no direct. Na minha página, a bio do Instagram, tem um link do meu WhatsApp. É clicar que vai direto que me manda mensagem, tá bom? Viu quando vai ter o pai, preencheu o currículo, manda por e-mail. Onde tá esse e-mail aqui, ó? Vou inverter a câmera. Aqui embaixo tem o nosso e-mail, ó. agperj@agperj.org.br, tá? Ou fala com alguém na associação, ou fala com a gente diretamente. Tem outros colegas também da associação, ou pode falar comigo, tá? Faltam 1 minuto e 15. Voltando para a minha apresentação, eu vou trazer um pouco sobre os números de participantes hoje em dia, explicar sobre essa questão da territorialidade, da Agperj melhor, tá? Então, olha, hoje em dia, exatamente hoje, nós temos 53 participantes, 71% deles está no Rio de Janeiro, mas a gente já ampliou isso, então isto é possível ser certificado e trabalhar em outro estado, nós fazemos a avaliação de pessoas interessadas em outro estado, tá? Hoje em dia a gente tem pessoa do Roraima, de São Paulo, da Bahia na nossa associação, e a gente tem interesse em expandir isso, mas atualmente a maior porcentagem, 71%, está aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu vou inverter a câmera. Faltam 20 segundos. Então, eu vou voltar para continuar com uma parte muito importante para entender quais são os serviços que podem ser ofertados, uma vez como profissional de escalada. Tá bom? Por favor, voltem.